Saudações, amigos! Hoje, ao continuarmos nossa jornada pelo grande conflito, veremos como a obra da reforma avançou na Dinamarca e na Suécia. Estudantes de Wittenberg, Alemanha, ajudaram a espalhar os ensinamentos reformados. Um desses estudantes, que teve grande influência sobre o povo da Dinamarca, foi Hans Tausen. Nascido filho de um camponês, ficou claro desde cedo que Hans era muito inteligente. Hans entrou para um convento, onde conquistou o favor de seu superior. Foi visto que este jovem era cheio de promessas e seria um grande trunfo para a Igreja Romana. Os frades decidiram dar-lhe uma educação de sua escolha em qualquer uma das universidades da Alemanha ou da Holanda, com uma exceção: ele não deveria ir para Wittenberg, onde se temia que pudesse ser envenenado por uma heresia. Tausen foi para Colônia, um dos redutos da Igreja Romana, mas logo se desgostou com o misticismo ali praticado. Ele se deparou com os escritos de Martinho Lutero e os leu com admiração e prazer. Ele ansiava por estudar com o grande reformador e silenciosamente matriculou-se como aluno em Wittenberg. Ao retornar à Dinamarca, Tausen voltou para seu claustro. Ninguém ainda suspeitava que ele havia se convertido ao luteranismo, então ele começou a compartilhar discretamente o que havia aprendido na Bíblia. Quando o frade soube o que Tausen estava fazendo, ficou furioso e imediatamente o mandou para outro mosteiro, onde Tausen ficou preso em uma cela. Mas barras fortes não impediram Tausen de compartilhar sua fé. Mesmo aqui, ele comunicou a seus companheiros o conhecimento da verdade bíblica. Pensando em se livrar desse encrenqueiro, os superiores o expulsaram do mosteiro, mas isso apenas libertou o reformador para divulgar ainda mais a verdade. Um edito real havia acabado de ser emitido protegendo os seguidores das doutrinas reformadas, e Tausen, junto com outros, começou a pregar a verdade bíblica em igrejas por todo o país. O Novo Testamento, traduzido para a língua dinamarquesa, circulou amplamente e, em pouco tempo, toda a Dinamarca declarou a aceitação da fé reformada. A influência dos ensinos da reforma de Wittenberg também foi sentida no país escandinavo da Suécia. Dois líderes da reforma sueca, Olavo e Lourenço Petri, filhos de um ferreiro, estudaram com Lutero e Melanchthon, e esses irmãos estavam ansiosos para ensinar as verdades que aprenderam. Olavo alcançou o povo por meio de seu zelo e eloquência, enquanto Lourenço, como Melanchthon, era culto, atencioso e calmo. Ambos os irmãos eram estudiosos da Bíblia e ambos tinham coragem inabalável em divulgar a verdade. Logo, porém, a oposição papal foi sentida quando os padres católicos incitaram as pessoas supersticiosas, e Olavo foi frequentemente atacado por uma multidão enfurecida. Felizmente, porém, esses reformadores foram protegidos pelo rei, que favorecia os ensinos protestantes, e os irmãos puderam continuar pregando. Na presença do monarca e dos principais homens da Suécia, Olavo Petri, com grande habilidade, defendeu contra os campeões romanos as doutrinas da fé reformada. Ele declarou ainda que as doutrinas essenciais da fé são apresentadas na Bíblia de maneira clara e simples, de modo que todos os homens as possam compreender. Estes são pontos importantes e úteis para termos em mente hoje. Primeiro, que todos os ensinos religiosos devem estar de acordo com as Escrituras,
E segundo, que os ensinos da Bíblia são apresentados através das Escrituras de forma clara e simples para que todos possam entendê-los. É interessante que algumas pessoas argumentam que apenas os estudiosos podem realmente entender o significado das Escrituras, mas através da história da Reforma, a Bíblia tornou-se clara para elas. Tanto estudiosos quanto camponeses eram capazes de entender as Escrituras. Como resultado da apresentação de Olavo à corte real, o rei da Suécia aceitou plenamente a fé protestante, e pouco tempo depois, a Assembleia Nacional declarou-se a seu favor. O Novo Testamento já havia sido traduzido para a língua sueca por Olavo Petri, e a pedido do rei, tanto Olavo quanto seu irmão Lourenço traduziram a Bíblia inteira. As crianças nas escolas suecas eram ensinadas a ler a Bíblia, e trevas da ignorância e superstição foram dissipadas pela bem-aventurada luz do Evangelho. Amigos, agora, como podemos reivindicar a promessa de esclarecimento dada a nós na Palavra de Deus? Lemos no Salmo 119, 130. A revelação das tuas palavras traz luz e dá entendimento ao simples. Vamos permitir que a luz da Palavra de Deus brilhe em nossos corações todos os dias, enquanto a lemos e pedimos a Ele orientação. Convido você a orar comigo agora mesmo. Pai Celestial, muito obrigado pelo poder da Tua Palavra, a esclarecedora Palavra de Deus. Tuas palavras do próprio céu, vindas até nós, para nos dar coragem e esperança, instrução e esclarecimento. Agora, Senhor, pedimos que nos ajudes, assim como fizeste com os reformadores, para compartilhar esta palavra com os outros, mesmo pessoas ao redor do mundo, e sim, no nosso próprio bairro, um incentivo para o futuro, pois sabemos que Jesus está voltando em breve. E nestes últimos dias da história da Terra, Tu nos estás pedindo para proclamar essas preciosas mensagens da Bíblia, para trazer esperança e encorajamento a todos aqueles que estão confusos hoje. Obrigado por nos ouvires nesta oração e, mais uma vez, obrigado pela Palavra de Deus. Em nome de Jesus pedimos. Amém.